O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que fique hoje ressoando em nosso coração este refrão do Salmo que hoje a Igreja nos convida a refletir. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Vamos repetir? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Fazer com prazer a vontade do Senhor. Primeira leitura, Salmo, o Evangelho, gira em torno disso. Meus irmãos e irmãs, em nossa caminhada cristã, precisamos ter bem claro que fazer a vontade de Deus com prazer é o caminho seguro para vivermos uma vida de santidade. O santo que hoje a Igreja faz memória, São Tomás de Aquino, ele diz-nos que a vida de santidade não consiste no muito estudar ou no muito pensar, mas no muito em amar. É o amor que é o caminho pelo qual nós precisamos trilhar para vivermos uma vida de santidade. E vivendo este amor, com certeza, vamos fazer com prazer a vontade de Deus. No Evangelho que foi proclamado, Jesus nos leva a esta certeza e a este caminho. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade de Deus é configurar a nossa vida na vida de Deus. Assim como nós usamos esta linguagem da configuração para configurarmos o nosso celular, o nosso computador, mas a vida espiritual também precisa ser configurada em Deus. Porque senão Deus vai estar em AM, nós vamos estar em FM. As coisas não vão bater. É preciso configurar. E se nós não configurarmos a nossa vida para que a vontade de Deus se cumpra, aquilo que a gente reza no Pai Nosso vai ser uma falha. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que gostaria de mudar essa frase do Pai Nosso. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Porque é muito mais fácil fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. A vontade de Deus implica renúncia. A vontade de Deus implica em fazer com que todos os dias eu direcione o meu coração para as coisas de Deus. É como São Paulo diz, quando ele escreve à comunidade de Colossenses, no capítulo 3, no início do capítulo 3, se ressuscitastes com Cristo, aspirai, desejai as coisas do alto. Isso é configuração. Se eu não desejar as coisas do alto, como é que vai ser? Os santos nos ensinam isso. Hoje, São Tomás nos leva a essa via do conhecimento de Deus para que a nossa vida esteja configurada. Portanto, meus irmãos e irmãs, hoje mais do que nunca, nós precisamos pedir muito ao Senhor esta graça em nossa vida. Eis que venho, Senhor, com prazer, fazer a Tua vontade. Quando acordarmos,
nos colocar na vontade de Deus, ao longo do dia, no término da noite, fazer o nosso exame de consciência. A minha vida estava hoje configurada, eu me coloquei na vontade de Deus. Portanto, hoje peçamos ao Senhor esta graça. Não tenhamos medo de dar esse passo. Muitas vezes nós gostamos de ficar na nossa zona de conforto. Como padre, como missionário, como pai, mãe de família. É muito fácil ficarmos na nossa zona de conforto. Fazer a vontade de Deus é sair dessa zona de conforto. É luta. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, é uma determinada determinação. Se não formos determinados em fazer a vontade de Deus, a nossa vontade vai prevalecer. E aí é o meu eu, o meu eu, o meu eu, e não a vontade de Deus. Hoje, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda esta graça. Tirar de dentro de nós esse desejo de que nós precisamos pautar a nossa vida segundo os meus critérios, e não nos critérios de Deus. A gente gosta de pautar a nossa vida diante daquilo que vai me fazer feliz, naquilo que vai me dar conforto. Mas fazer a vontade de Deus, muitas vezes é o sacrifício que vamos precisar realizar no dia a dia. E muitas vezes a palavra sacrifício aqui, vamos entender, viu? Não é no sentido de sermos masoquistas, de querer buscar o sofrimento, não. O sacrifício aqui é saber oferecer algo para Deus. O sacrifício é você oferecer algo que vai fazer com que a sua vida esteja dentro dessa vontade de Deus. Muitas vezes é levantar um pouquinho mais cedo para poder rezar, fazer um jejum, fazer um sacrifício em prol para que a vontade de Deus se cumpra. O sacrifício é isso. Fazer sacrifício sem colocar um sentido não é sacrifício. Você vai perder tempo. O sacrifício verdadeiro é aquele que faz com que a nossa vida ela vá encontrando esta via segura para que em tudo a vontade de Deus se cumpra. Eu aprendi e conheci uma vida de uma beata lá em Portugal, a Beata Alexandrina de Balazar, e ela dizia, e ela pedia isso a Deus, que a sua vida estivesse em total conformidade com a vontade de Deus. E é isso que eu rezo todos os dias, que a minha vida esteja em total conformidade com a vontade de Deus. Aí eu termino fazendo um convite para cada um de vocês. Você quer fazer parte da família de Jesus? Sim ou não? Então coloca a tua vida na vontade dele. Por isso ele diz, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então podemos então terminar rezando. E podemos cantar esse refrão do nosso salmo de hoje? Para ficar bem gravado, né? Quem canta bem reza 2 vezes, né? Olha só, então cantando bem, rezamos 2 vezes. Então vamos rezar e cantar esse refrão do salmo de hoje, e que possamos cantarolá-lo ao longo deste dia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor.